Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Gabriel Magno. Vamos revisitar sua formação básica e universitária e conhecer suas principais atividades no campo da educação e da política. Nosso convidado é graduado em Física pela Universidade de Brasília. Como estudante, atuou no Diretório Central dos Estudantes. Foi coordenador de políticas sociais do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, SINPRE, e coordenou também os coletivos ambientais e da juventude do SINPRE. Foi secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Tem atividades culturais no Distrito Federal, particularmente na música, como componente da banda Pedras e Flores e On Fire. Atualmente é professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal e foi eleito recentemente deputado distrital no Distrito Federal. Muito obrigado, professor Gabriel Magno, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram às atividades na educação e na política. Por favor. Obrigado, professor Isaac. É um prazer estar aqui novamente, sempre esses espaços de conversa, né, sobre educação, sobre o Brasil e o mundo que queremos, inclusive. Né, a gente abre, acho que a partir desse ano, uma nova agenda, né, para o país, muito fundamental para a garantia dos direitos. Então, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou mineiro, né, de nascimento, nasci em Belo Horizonte, vim para Brasília em 94. Meu pai era sindicalista, né, bancário, e por conta das atividades sindicais a gente se mudou para Brasília, e aqui eu fiz o meu ensino fundamental, meu ensino médio, e entrei na Universidade de Brasília em 2004. Foi quando, também em 2005, mais ou menos, me filiei ao PT, e já participando do movimento estudantil. Comecei a participar do movimento estudantil na Universidade de Brasília. Em 2006, fui eleito, né, para a gestão do Diretório Central dos Estudantes. E foi importante esse momento, Isaac, porque ali a gente começou, e eu comecei particularmente também, a fazer um debate sobre o papel da educação e essa discussão da educação pública brasileira. Eu me lembro que em 2006 nós estávamos num debate, ainda no primeiro governo Lula, sobre o REUNE, a implementação do REUNE. Essa era uma agenda que o MEC começava a iniciar esse debate, e foi muito importante, né, porque o REUNE permitiu a gente mudar a lógica da organização das universidades brasileiras, com mais financiamento e uma capacidade de discutir a sua expansão e a sua democratização. Porque o REUNE não foi também um projeto e um programa isolado. Ele estava combinado, né, com uma política de assistência estudantil que crescia, era combinado com o novo Enem, a implementação do novo Enem, que possibilitou, né, que mais jovens brasileiros pudessem ingressar na universidade, articulado também com uma política de cotas, né, políticas de ações afirmativas, que possibilitou transformar e mudar a cara da universidade. Eu tenho muito orgulho, professor Isaac, porque a nossa gestão no DCE da UNB em 2006
foi a primeira gestão de um diretório central dos estudantes no país inteiro a tomar uma posição pública a favor do Reúne, porque aquele era um debate naquela época no movimento estudantil brasileiro, né? Uma disputa dentro da esquerda, se era a favor ou contra o Reúne, tinha um debate se, né, a implementação do Reúne iria também precarizar a universidade, e a gente falava e avaliava que era fundamental, pela história da universidade, do ensino superior para o brasileiro, ter uma agenda pública, né, de expansão com mais financiamento, e era óbvio, com os cuidados, né, para que essa expansão não significasse também precarização, mas que ela era muito fundamental para discutir a estrutura social do país. E hoje nós estamos vivendo um ataque imenso às universidades, à ciência, à pesquisa. Recentemente, agora na Copa do Mundo, né, no último jogo, no penúltimo jogo, em pleno jogo do Brasil na Copa, o governo federal, mais uma vez, limpa os recursos da universidade, retira e faz mais um corte no orçamento das universidades federais, dos institutos federais. Então, as universidades passaram esses últimos 6 anos sob um ataque muito violento, né, depois de um período de muita expansão. Então, ali, em 2006, inicia-se, vamos dizer assim, um processo mais intenso na minha trajetória de mobilização, né, na militância pela educação pública. Eu cursava física na Universidade de Brasília, do bacharel, faço a opção para a licenciatura, e aí termino o meu curso em 2008 e entro na Secretaria de Educação do Distrito Federal como professor da rede pública aqui do DF. Depois eu faço uma pós-graduação também em ensino de física na Universidade Federal de Lavras, e inicio a minha trajetória como professor, né, como educador da rede pública, e em 2013, né, articulando a questão da educação, da militância política também, sou eleito para o Sindicato dos Professores aqui do DF, para o Simpro DF, como coordenador de políticas sociais, e aí a gente também trava muitas batalhas no Sindicato dos Professores. Eu fiquei duas gestões no Simpro, de 2013 a 2016 e 2016 a 2019. Nesse período foi uma parceria muito grande com a TV comunitária, articulávamos, né, uma série de agendas também. E em 2017 eu sou eleito para a direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a CNTE, em 2017, né, já depois do golpe. Então, numa outra agenda nacional, né, de ataques à educação pública brasileira, e a gente também consegue fazer muita mobilização, organiza aqui no Distrito Federal, talvez um dos maiores atos que o Distrito Federal já viu de mobilização, a Greve Nacional da Educação, em 2018, 2019, que foram muito fundamentais, uma mobilização grande da educação, e tivemos uma grande vitória, mesmo nesse período, que foi a aprovação do Fundeb, né, no Congresso Nacional, no ano passado, mesmo com tantos ataques, e acredito que agora, com a vitória do Lula, a gente, né, reescreve também essa história da educação pública brasileira, né, e voltar a recuperar esse tempo perdido. E como você disse também na apresentação, professor Isaac, esse ano fui eleito, né, deputado distrital pelo Partido dos Trabalhadores aqui no Distrito Federal. Então, vamos também construir um mandato agora nos próximos 4 anos, a posse está marcada para o dia 1º de janeiro também, muito focado, né, nesse debate também da educação pública. Muito boa ouvir a sua trajetória, né? Na minha opinião, o Brasil precisa de muitas lideranças, né, em todas as áreas, né? E a formação de lideranças de jovens, uma delas importante, é a militância estudantil, né? Naquela fase em que a gente sonha em construir, em colaborar para um mundo melhor, né? Professor Gabriel, como analisa a educação do Distrito Federal e no Brasil, e quais seriam os gargalos e as prioridades? Bom, professor Isaac, é isso. A educação sofreu muito, né, nesses últimos anos. Eu tenho dito, a gente tem formulado também lá na CNTE, né, nos espaços de mobilização do movimento educacional brasileiro, no próprio Fórum Nacional Popular de Educação, que a educação brasileira vive, né, esse processo nos últimos 6 anos, né, principalmente depois de 2016, com o golpe na presidenta Dilma, um processo grande de financiarização. E eu queria resumi-lo
em 4 grandes eixos de ataque. O primeiro é de desfinanciamento público, muito intenso. Isso a gente vê nos cortes, né, que são reiteradamente feitos pelo governo federal, mas que tem como centro organizativo a emenda constitucional 95, né, que congela os recursos dos investimentos sociais do Estado brasileiro, e a educação sofre muito com esse processo de desfinanciamento público, a mudança também nos marcos regulatórios da exploração do petróleo e do pré-sal, né, que seriam também um passaporte, né, para grandes investimentos para a educação pública brasileira, como estava no PNE, o Plano Nacional de Educação, na Meta 20, chegarmos aos 10% do PIB em investimento em educação pública. Isso foi desmontado, sabe, o principal eixo desse processo de financiarização. Um segundo eixo também fala sobre um processo de precarização do trabalho, né? Não só a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que faz parte também desse financiamento, tem afetado muito os trabalhadores de educação, seja os funcionários, os técnicos administrativos nas universidades e nas escolas, que sofrem um processo de terceirização muito grande, mas a própria carreira docente e a carreira do magistério, né, tem sofrido muito com esses processos de contrarreformas, tem precarizado muito esse trabalho. Nós temos visto nas redes públicas, por exemplo, municipais e estaduais, um processo de terceirização do magistério muito grande, inclusive com uberização chegando em várias dessas redes municipais, professores sendo contratados por aplicativo, de maneira temporária. Isso também afeta, obviamente, na universidade. A gente tem visto esse processo. E um terceiro eixo, na nossa opinião, um processo de desmonte do currículo, de homogeneização curricular, que se reflete tanto na BNCC, na reforma do ensino médio, de reformas educacionais que têm passado pelo Congresso Nacional, que desmontam uma estrutura pedagógica que também é muito fundamental para estruturar um sistema de educação. E o quarto eixo, um ataque à gestão democrática e um processo de militarização muito grande, né, do próprio sistema educacional. E aí a falta de gestão democrática não é só na educação básica, com eleição para diretores, conselhos escolares, mas na estrutura do sistema. O desmonte que foi feito do Conselho Nacional de Educação, né, o desmonte do Fórum Nacional de Educação, a não realização de conferências nacionais, né, de educação, mas também as conferências específicas que ajudavam a produzir políticas públicas. Isso é um grande gargalo. Aqui no DF, a gente sente isso, esse reflexo, nesses 4 eixos, numa agenda do governo do Distrito Federal, que avançou muito no processo de militarização das escolas, que nesse processo de pandemia não se pensou uma estruturação adequada, tanto do ensino remoto para estudantes e professores, porque não foram só os estudantes que não tiveram o apoio tecnológico para poder acompanhar as aulas, mas os docentes também não tiveram esse apoio, seja financeiro, seja pedagógico, seja estrutural. E nós não temos uma ação coordenada hoje do Ministério de um plano de recuperação pedagógica desses 2 anos que nós sofremos muito. É preciso pensar de maneira coordenada um sistema federal, com sistemas municipais e estaduais de ensino, inclusive com o setor privado, como que nós faremos um pacto de recuperação pedagógica, porque os prejuízos foram enormes nesses 2 últimos anos. É óbvio que o ensino remoto ele foi necessário. Nós defendemos isso, né, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista da saúde e da vida das pessoas. Mas o problema é que o MEC, o governo federal, não conseguiu coordenar um processo também de acompanhamento pedagógico e desse conta desses grandes desafios. Acho que esses são os grandes desafios que nós vamos ter hoje, né, para a educação pública brasileira, mas também aqui no Distrito Federal, né, atacar esse processo de financiarização da educação pública que se dá nesses 4 eixos e, obviamente, ele se relaciona, né, e se interrelaciona com outros problemas de vulnerabilidade das famílias, né? A escola, eu costumo dizer, professor Isaac, que a escola é o principal equipamento público que nós temos no Estado brasileiro hoje, porque ela é muito capilarizada. Tem uma escola em todos os bairros, não tem nenhuma área que chega em todas as pontas como a educação, né? E aí a escola e a educação pública sente esses problemas também, seja da vulnerabilidade social, do aumento da pobreza, do aumento da miséria, da violência, da desestruturação do sistema de saúde. A educação pública e a escola pública, ela recepciona também esses problemas. Então é preciso, obviamente, pensar e articular políticas intersetoriais para que a gente possa ter um processo agora de retomada, né? Não só de financiamento, mas também de desenvolvimento
pedagógico, social dos nossos estudantes, da juventude brasileira, dos adultos, das crianças, mas também de valorização dos seus profissionais. Professor Gabriel, foi eleito deputado distrital no Distrito Federal, deve tomar posse agora em 2023. Poderia antecipar as suas principais fronteiras e bandeiras e lutas durante o seu mandato? Isaac, professor, sem dúvida. Só para acho que complementar o que você colocou, de fato é fundamental, né, pensar em carreira, né, em carreira docente, em carreira dos trabalhadores da educação. Quando a gente pensa em carreira, a gente não pode desassociar salário, né, de formação, né? Elas estão interligadas, são muito necessárias e, de fato, você colocou, né, a ideia de 2030, né, a carreira magistéria, a carreira docente está no topo. Lembrando que o Plano Nacional de Educação, na sua meta 17, prevê que até 2025 os professores pelo menos recebam a média das carreiras de ensino superior do país, porque hoje a gente ocupa a rabeira, né, das carreiras de nível superior públicas do Brasil inteiro. Então, é fundamental mudar essa agenda para a gente assumir, né, as metas do Plano Nacional de Educação que foram interrompidas e poder chegar em 2030, sem dúvida nenhuma, seria um salto de qualidade no desenvolvimento do nosso país. Mas, enfim, nosso mandato, professor Isaac, aí acho que é importante trazer uma questão que é muito fundamental, e eu não falei no início. Em 2019, a deputada hoje distrital Arlete Sampaio, que já foi vice-governadora também do Distrito Federal, ela me chamou para ser o chefe de gabinete do seu mandato, e eu fui chefe de gabinete do mandato da deputada Arlete nesses últimos 3 anos, e parte desse projeto nosso, né, dessa construção dessa candidatura, se deu também nesse processo de renovação e transição geracional que a própria Arlete Sampaio conduziu, né, dentro do PT, que é tão fundamental na formação de novas lideranças, de novos quadros para o nosso país. Então, a gente fez uma campanha também com isso muito no centro, né, de defender o legado político da história da deputada Arlete. Então, o nosso mandato, sem dúvida nenhuma, ele vai ter como centro da agenda política também esse legado. E eu, né, acho que o legado da Arlete ele é muito amplo, na verdade, mas que para nós são muito fundamentais, né, da defesa do direito à cidade, por exemplo, e aí pensar o direito à cidade em 3 dimensões que são muito fundamentais, né? A primeira, de serviços e infraestrutura pública. Isso é muito fundamental quando a gente pensa em direito à cidade. Não tem direito à cidade sem serviço público de qualidade, sem educação pública, sem assistência social, sem saúde, sem segurança, esporte, lazer, transporte, mobilidade. Isso é muito fundamental. E nós hoje vivemos no Distrito Federal uma agenda de desmonte desses serviços, né, desses serviços públicos. Só ver, por exemplo, todo dia no jornal as filas do CRAS, né, que as pessoas estão literalmente morrendo na porta dos CRAS, do Serviço de Assistência Social, e o processo também que a gente convive diariamente com o desmonte do transporte coletivo, para além do que a gente já colocou aqui da educação. Uma segunda dimensão do direito à cidade, para nós é muito fundamental, é essa questão de poder você ser feliz na cidade, né? Viver a vida plenamente na cidade. E isso passa por equipamentos culturais, equipamentos públicos de esporte, de lazer, trabalhar perto de casa, geração de emprego e renda, né, que também é uma agenda muito fundamental, que o Distrito Federal hoje é a unidade da federação, é a segunda unidade da federação que mais cresceu a pobreza e a miséria nesses últimos anos. Então, a gente sabe que esse é um problema estrutural do país, fruto de uma política, né, do governo Bolsonaro, de desmonte, mas que o DF também pouco fez para tentar reduzir essa agenda. Pelo contrário, se aliou a essa linha e essa agenda desse programa, né, ultra neoliberal implementado pelo governo Bolsonaro, e o retrato do caos está instalado na cidade. E uma terceira dimensão, que é o da participação popular, da participação social. Para ter direito à cidade é preciso criar instrumentos e mecanismos de participação, não só de conselhos, não só de conferências, mas de participação direta, pensar orçamento participativo, e pensar uma agenda da cidade
que a população possa opinar diariamente sobre os problemas e também pensar soluções. Queremos fazer um mandato lá na Câmara Legislativa que esteja muito conectado com essa agenda e, como a gente disse, obviamente não poderia deixar de ser essa agenda da educação pública, que será, sem dúvida nenhuma, uma grande prioridade nossa, não só pela nossa trajetória, mas também pelo que a gente colocou aqui, como a educação ela é capaz de mobilizar, né, grandes setores, né, grandes agendas da cidade. Então, creio que esse legado, né, que a gente vai tentar trazer da história política da Arlete na cidade, a gente vai também tentar imprimir com uma identidade na Câmara Legislativa e também, obviamente, muito conectada com a agenda nacional. Acho que, sem dúvida nenhuma, para mim, a eleição do Lula ela é fundamental para a gente repensar uma agenda de país, o papel do Estado, o papel da relação do Estado com a sociedade civil. Então, não dá para topar, não estamos falando aqui de participação. Participação não combina com orçamento secreto, não combina com uma agenda de sigilo de 100 anos. É preciso readequar a lógica e a agenda do Estado brasileiro e aqui do Distrito Federal também para uma agenda mais transparente e que traga a sociedade civil. Aí, Isaac, professor Isaac, só para terminar, o que eu mais escutei na campanha foi uma insatisfação das pessoas com o processo da política de maneira geral. Não só aquela história, né? Político só vem aqui de 4 em 4 anos pedir voto, depois desaparece, mas como que as instituições, né, do Estado brasileiro, republicanas, estão muito hoje distantes dos interesses das pessoas. É preciso reconectar essa agenda e eu acho e tenho certeza que o mandato, e o mandato popular, como o nosso mandato se pretende a ser, ele é fundamental para articular essas relações com a sociedade civil, com os movimentos sociais e ser um instrumento, né, das lutas coletivas da cidade. É isso que nós vamos fazer e tentar fazer lá na Câmara Legislativa. Que bom. Quando mencionou que trabalhou com a deputada Arlete Sampaio durante 3 anos, né? Isso equivale a um mestrado e doutorado em educação e política. A gente tem acompanhado o trabalho da deputada Arlete, né? E na Câmara Distrital tivemos figuras que defenderam a educação, né? O ex-deputado Vazim Derruri, o Israel Batista, João Vale e outros, né? E eu tenho certeza que você vai representar um sangue novo pela sua juventude e pela sua experiência, né? E você é relativamente jovem, por exemplo, comparado comigo, né? Que já estou na classe dos octogenários, né? Tem muito a contribuir com a educação e com a justiça social, né? Do Distrito Federal. A gente testemunha uma desigualdade social muito grande quando você compara o Lago Sul, que tem um IDH maior que a Noruega, que é o país que tem maior, né? E a cidade estrutural, que tem um IDH comparado ao Congo, que é o menor IDH entre todos os países, né? E nós precisamos diminuir e extinguir essa diferença. Já vou lhe chamar de deputado, Gabriel Magno. O movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, ele procura estimular os jovens na construção de caminhos para a gente ter um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Esse final da nossa conversa poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Sem dúvida, professor Isaac. Eu acho que a juventude brasileira teve um papel fundamental nessa eleição, mas na construção da história democrática do nosso país. Eu vim, né, me formei nessa escola do movimento de juventude, que passa pelo movimento estudantil, mas ajudei a construir, tenho muito orgulho disso, né, o Estatuto da Juventude no governo Dilma, as conferências nacionais de juventude, e a juventude mostrou esse papel do protagonismo muito grande. A gente não pode esquecer que nesse ano foram tirados mais de 3 milhões de títulos de eleitores de jovens que foram votar pela primeira vez.
Se a gente pega o resultado final da eleição e a diferença do Lula e do Bolsonaro, é mais do que a diferença, o que mostra que a juventude brasileira foi fundamental no resultado eleitoral e vai ter um papel de protagonismo na construção dessa nova agenda do país. É fundamental que o governo entenda isso, que o Estado brasileiro entenda isso, mas que a própria juventude brasileira também entenda esse papel histórico que sempre lhe coube, né, de ser protagonista das agendas de transformação e de mudança. Então, acho que o Lula fala muito isso, né, para a juventude brasileira, façam a política que a gente quer, né, e essa política, se a gente não gosta dos políticos que estão hoje, às vezes esse político ideal está dentro de nós, né? Então é preciso que a gente ocupe de fato os espaços políticos, as organizações. Então, para quem está nos assistindo, se é estudante, né, procure na escola da educação básica, se já tem, se não tem, organizar o Grêmio Estudantil, na universidade, o centro acadêmico, o diretório central dos estudantes, nas comunidades, né? Hoje o movimento de juventude, a gente fala de as juventudes, porque ele é muito diverso, seja no movimento cultural, no movimento hip hop, na batalha da rima, no movimento de moradia, de luta popular, né, nas organizações de bairro. A juventude brasileira hoje ela está organizada de várias maneiras em vários coletivos ambientais, de mulheres, LGBTQIA+, antirracistas. É fundamental essa organização, porque a história não só do Brasil, mas a história do mundo, né, professor Isaac, mostra que as mudanças elas acontecem quando a gente organiza a luta coletiva, né, quando a gente organiza luta, né, com mais gente, né, e com organizações sólidas e organizações fortes. Falo assim, instituições e organizações do movimento social são fundamentais para a gente ter e construir uma democracia de alta intensidade, que é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um Estado democrático, de um Estado republicano, mas também para construir esse Estado democrático é fundamental que as organizações sociais elas também funcionem. E para aqueles jovens que estão no mundo do trabalho, né, também faço esse apelo, né, procure os seus sindicatos. É fundamental que a juventude trabalhadora também se organize nos sindicatos, nas organizações de representação, porque elas são fundamentais para a gente avançar, tanto do ponto de vista democrático, mas também da garantia de direitos. E nosso mandato tentará ser mais um desses instrumentos de organização e de lutas de uma agenda dos direitos das juventudes aqui no Distrito Federal. Então, eu já deixo também aqui o recado, viu, professor, se você me permite, quem quiser estar nos assistindo, pode nos procurar nas redes sociais para conversar, para a gente pensar junto como a gente pode ser agente dessa transformação que é tão necessária e que nós estamos entrando num ciclo tão importante da história brasileira de novo, com a posse do presidente Lula. E aí quero fazer mais um convite. Dia 1º de janeiro é imprescindível que a gente ocupe, né, aquela esplanada dos ministérios e faça um belíssimo ato de posse do presidente Lula, porque a disputa e a agenda política que nós vamos ter no nosso país nos próximos anos também necessita de ocupação das ruas novamente, porque nós vamos viver uma agenda que a gente não está acostumado, que é da extrema-direita fascista também organizada, com direção política, com financiamento e com muita organização. E para resistir a essa agenda, é fundamental que a gente também se organize, a gente também volte a ocupar as ruas, volte a ocupar, né, o bairro, as escolas, as universidades, os locais de trabalho, para a gente pensar nessa reconstrução do país e aqui no Distrito Federal também, sem dúvida nenhuma. Então, faço esse convite, não só para a juventude brasileira do Distrito Federal, é para todo mundo que está nos assistindo. Muito boa mesmo. Mensagem, professor Gabriel. Eu espero que nos próximos anos entremos no Brasil numa pacificação e que todos olhem para os outros, né? E a gente dedique o tempo necessário, a energia necessária para ou mitigar ou exterminar esses fatos que nós somos obrigados a testemunhar, e tenho desejo uma profícua ação na Câmara Distrital em defesa da educação, da equidade social
e agradeço, então, imensamente essa importante e interessante conversa. Nossos programas podem ser acessados no canal YouTube do canal Suprem e queria agradecer imensamente a todas e a todos que estiveram com a gente e voltaremos em uma próxima oportunidade. Até lá.